Voltando agora, vamos falar do último bloco da nossa aula de hoje, inviolabilidade do domicílio. Vamos lá, inciso 11, campeão de audiência, quero sua total atenção agora, vamos lá, força. Estamos encerrando essa nossa epopeia, nossa primeira aula de direitos e deveres individuais e coletivos do artigo 5º. São 78 incisos, já vimos aí 11, mais alguns aí, 11 artigos. Professor, é muita coisa, 11 incisos. Mas vamos bater? Não vamos bater. Como eu disse para você, com o andar da carruagem, você vai perceber que alguns incisos a gente vai falar menos e alguns vão falar mais. Esse aqui é importantíssimo. Vem comigo. Olha lá. Inciso 11 fala assim: a casa é asilo inviolável e inadimplível, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre ou prestar socorro, ou durante o dia por determinação policial. Policial jamais. Judicial, ok? Judicial. O domicílio é a projeção territorial da privacidade da pessoa. Gente, vamos lá. Primeiro ponto, vamos fatiar isso aqui, vamos cortar. Primeiro ponto, casa. Casa é de alvenaria, casinha, como que é o conceito de casa para o Supremo hoje? O Supremo fez uma mutação constitucional, ele mudou o entendimento daqui e ele esticou, ele ampliou o conceito de casa. Podendo ser até um escritório de uma advocacia, um consultório médico, podemos ser um escritório de contabilidade, pode ser considerado casa. Ok? Um trailer pode ser considerado casa. Um barraco de favela, uma casa embaixo do viaduto pode ser considerado casa. Então, o Supremo deu uma interpretação ampliativa ao conceito de casa. Você quer ver? Vamos lá. A abrangência do conceito de casa para o Supremo. Segundo esclarece o ministro Celso de Mello, no âmbito da proteção efetiva no inciso 11, compreende-se um conceito amplo de casa de modo a proteger. Letra A. Qualquer compartimento habitado. Casa, apartamento, trailer, barraca. 2. Qualquer aposento ocupado de habitação coletiva, ainda que por poucas horas. Um quarto de hotel, parte hotel, pensão ou até motel também. Qualquer compartimento privado não aberto, onde alguém exerça profissão ou atividades, incluindo as pessoas jurídicas. Conferir, se você quiser dar uma olhada no artigo 60, artigo 150, parágrafo 4º e 5º, eles refletem mais ou menos essa ideia que o Código Penal vai falar sobre inviolabilidade do domicílio, tá? O crime de violação do domicílio. Ele vai falar sobre o que é domicílio lá no Código Penal. E isso aí reflete mais ou menos a ideia que o Supremo entende. Gente, um frentista que está trabalhando na sua, digamos assim, no seu serviço, ok? No período noturno, 8 horas. Ele pode, 8 horas da noite, ok? Período noturno. Ele pode alegar que aquilo ali é a sua casa, ou seja, um ambiente de trabalho dele, ele pode alegar? Pergunto, esse caso é fechado ou é aberto, o frentista? É aberto. Então não tem como compatibilizar que ali, aquele é o espaço do ambiente de trabalho dele. Ah, aqui é o meu local, aqui é minha casa. Não pode, não dá também. Não é tão assim bagunçado. Okay? Talvez o cara que trabalha lá dentro da contabilidade, lá dentro lá dentro da conveniência, lá fechadinho, um local fechado, há acesso a pessoas, não é todo mundo que vai entrar. Não estou falando na conveniência, estou falando lá dentro do escritório de contabilidade, dentro do posto, aí eu tenho a ideia de local de serviço, aí eu blindo, só pode entrar com autorização do morador ou nas situações excepcionais. Beleza? Se é com autorização do morador, a pessoa pode entrar na minha casa qualquer hora e qualquer circunstância, meus amores. Esse dia caiu uma prova e falou o seguinte: Zé das Couves estava em casa e aí chegou, está tendo uma festa, chegou uma guarnição da polícia às 10 da noite e falou que queria entrar para poder fazer a prisão da sogra dele. Ok? Não estou elucidando aqui. Imagina você, está lá, chega lá, uma ordem de prisão, 10 da noite, ordem judicial, para pregar a sua sogra. Você é dono da casa, você olha para o morador e fala assim: é a sogra? Pode levar. Eles entram e fazem a prisão da sua sogra. A prisão é legal ou ilegal? A prisão é legal ou ilegal? A prisão é legal, porque você autorizou, mesmo sendo à noite. Entendeu? Agora, sem a minha autorização, aí tem os critérios especiais. Mas antes disso, vamos ver alguns posicionamentos do Supremo, que é muito utilizado em prova. Vamos lá. Para os fins do inciso 11,
O conceito normativo de casa revela-se amplo por estender-se qualquer aposento de habitação coletiva, desde que o culpado compreende-se observado essa especificada limitação espacial os quartos de hotel. Beleza, já falei lá atrás. Cuidando-se de crime de natureza permanente, isso aqui é importante, crime permanente, tá? Porque quando falar de flagrante, tem que ficar esperto. A prisão do traficante em sua residência durante o período noturno não constitui prova ilícita, tá, gente? Crime permanente quer dizer que tem alguns crimes, já vou falar dele. Permanente é quando a execução do crime perpetua no tempo e no espaço. Quando a pessoa dá uma facada na outra, o crime já está consumado, ou foi tentado. Ok? Morreu o crime ali. O crime já apareceu. No crime permanente, quando o cara pega uma criança e sequestra ela, enquanto ele estiver com a criança, o crime ainda está rodando, entendeu? O crime já foi consumado, mas o crime ainda está, a execução do crime continua. Continua a execução do crime. Você está entendendo? Então, nesse caso, qualquer momento que eu pegar nesse cara no meio desse caminho do cativeiro da criança, é flagrante. Se é flagrante, eu posso entrar na casa da pessoa. Entendemos isso? Se o cara tem depósito de droga na casa dele, um depósito de droga, o crime continua. A execução está no tempo e no espaço. Não cessou a permanência, não cessou o crime ainda. Então, nesse caso, eu posso entrar e prender o cara a qualquer momento. Então, tem que tomar cuidado com as situações dos crimes permanentes. Então, aquela conversa, fica 24 horas fora da cidade, não cola, viu, gente? Porque se estiver acontecendo um crime permanente, ou se tiver uma perseguição, que eu não vou falar sobre isso, flagrante. Beleza? Maravilha. Vamos continuar aqui. Próxima observação que eu tenho para você. Primeira observação, não se estende o conceito de casa a partes abertas ao público. Já falei para vocês. 2. O veículo, em regra, pode ser examinado mesmo sem mandado judicial. Excepcionalmente, quando ele é utilizado para a habitação do indivíduo, como ocorre com trailers, cabines de caminhão, barcos e bolé de caminhão, desde que parado, teremos o conceito de casa a ele extensível, ok? Então, o cara estiver numa boleia do caminhão, o caminhão estiver parado, aquela boleia ali, é considerado casa para o cara, ok? Para o motorista, desde que parado, beleza? Entendi, então, o conceito de casa é mais amplo, professor. Entrada na casa, vamos entrar na casa. Consentimento do morador, o que nós temos? Deixa eu tomar água aqui. Entrada com a autorização do morador. Morador é o dono da casa? É o cara que tem a propriedade do imóvel? É esse que é o morador? Não. Morador é tanto essa pessoa como também quem tem a propriedade ou quem está na posse. Porque senão eu nunca ia conseguir cumprir o mandato judicial. O cara fala, não, eu não sou morador, o morador mora lá em Curitiba, mas ele é dono da casa, então você tem que pedir permissão para ele deixar entrar, entendeu? Então, nesse caso, é quem está na posse. Posso entrar na sua casa? O cara falou, pode, eu entro. Você fala assim, não posso entrar só com mandado, eu só vou poder entrar na casa dele só se for mandado ou nas situações excepcionais. Mas se a pessoa autorizou, eu posso entrar. Já falei para vocês, a qualquer hora e qualquer momento. Normalmente acontece que a gente assiste aqueles policiais 24 horas, né? O cara está preso ou gemado, o policial fala, perdeu. Vamos lá na sua casa lá. Vamos lá. O cara falou, não, eu tô limpo, não fiz. Então vamos lá na sua casa. Então vamos lá na sua casa, vamos dar uma vistoria lá. Se tiver tudo beleza, a gente libera você. O cara falou, não, beleza, vamos lá então. A partir do momento que ele concordou, acabou, fechou o circuito. Concordou, acabou, ele pode entrar na casa do sujeito. Tá entendendo? Se tiver uma negativa, eu falo assim, também a gente não vê isso na Polícia 24 horas. O cara fala assim, não, você não pode entrar na minha casa, só pode entrar com mandado judicial. Senão, não sei o quê, não sei o quê. Você nunca vê um bandido falar isso. Entendeu? Nunca vê um bandido ali preso. Ok? Então, o morador é quem está na posse. O consentimento sobre a entrada cabe ao chefe da casa. Digamos, o chefe pode ser o marido ou pode ser a mulher. Os dependentes e subordinados têm poder somente sobre proporções da casa que lhes são destinadas. Se lá no fundo da casa tem o filho tem uma casinha dele lá, ele vai tomar conta daquela casinha dele. Do puxadinho lá no fundo, lá, na edícula, sei lá. Ali é responsável. A casa principal na frente, ele não tem autonomia, só na edícula dele. Tá entendendo? A criancinha de 2 anos deixou. Pode entrar, seu polícia. Não vai poder entrar. Se entrar, a prisão vai ser legal, o mandato é legal. Ok? Não quedando, no entanto, o chefe de casa em adentrar em quaisquer dos recintos. Beleza. E se tiver conflito? E eventual conflito entre os moradores, digamos, entre a esposa fala, entra, e o marido fala assim, não entra. O que prevalece? O não entra. Ok? O que prevalece é a inviolabilidade do domicílio.
Entendi. Entendi, então, que a pessoa só vai entrar com autorização. Professor, tem exceção? Tem. A exceção onde eu vou entrar na sua casa e, ó, vou estar cagando para você. Desculpe o símbolo, né, cagando. Vou estar nem aí para você. Eu vou entrar na sua casa e acabou. Essas hipóteses que são estabelecidas pela Constituição Federal e não podem ser ampliadas, ok? Aí eu chamo de mitigação ou relativização à inviolabilidade. Já vi esse nome. O flagrante delito mitiga o princípio da inviolabilidade, certo? O flagrante delito diminui, restringe a inviolabilidade do domicílio. Certinho, ok? A mitigação e relativização da inviolabilidade, conforme a redação no inciso 11, o acesso do não consentido, né, à casa de alguma pessoa só pode ocorrer em duas hipóteses. Primeira, em situações de emergência e pode ser de manhã ou de noite. Tá? De manhã ou de noite, qualquer momento do dia, em situação de flagrante delito. Tá? Flagrante delito, fique esperto. Crime permanente, qualquer momento eu posso entrar na casa do cara. Perseguição é o chamado quase flagrante, ou flagrante impróprio. Tá lá no artigo 302, salvo a lei do engano, 302, inciso 3, né? Quando trata do termo perseguição. Porque o flagrante próprio é quando está cometendo ou acaba de cometer. Quando tem o termo perseguição, é a ideia de flagrante. O policial está perseguindo, o cara pulou o muro da casa dele. A pergunta é, o policial pode pular atrás? Pode. A casa da tia dele pode entrar? Pode. A casa do vizinho pode entrar? Pode. Se tiver em perseguição, eu posso entrar em qualquer casa, independente de que seja minha. Independente se for violar direito de terceira pessoa, eu posso entrar. Aqueles filmes que você vai assistindo, o cara vai entrando dentro de uma casa, e o cara vai atrás, entra dentro de um apartamento, o cara vai atrás, tá tudo justificado. É possível, ok? Desastre, prestar socorro, tá? Então, flagrante delito, desastre, prestar socorro, são três hipóteses onde eu posso entrar de dia ou de noite. Beleza? Sem a sua autorização. Tem um posicionamento recente do Supremo que durante o período noturno, eu estou andando, eu vejo lá uma situação. Eu vejo uma situação na casa, estou sem mandado judicial, mas eu tenho uma presunção que ele está cometendo crime. O Supremo falou assim, entra lá dentro e resolve a treta. Se você realmente passou na frente, até falou assim, viu o cheiro de maconha. Opa, tem maconha, vamos entrar. Para poder fazer, não pedir maconha, para poder fazer a prisão, faça a prisão, mas você tem que achar o crime, né? Não pode não achar o crime. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas a posterior, depois eu falo, entrei por causa disso, que indique que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados, se não encontrar nenhum crime, ok? Já caiu assim, ó. A polícia pode entrar em domicílio à noite, fundamentando na decisão recente. Olha só como foi sacana aqui. Sem conhecimento do morador. Segundo a Constituição, o Supremo Tribunal Federal e o STJ, fundadas razões formalmente justificadas a posteriores, indicarem a ocorrência de crime permanente, ou seja, de flagrante. Perfeito. É isso mesmo. Acabei de refletir. Olha como já caiu uma decisão do Supremo. Segunda hipótese, onde eu vou mitigar, relativizar o direito à inviolabilidade do domicílio. Falei para você nas situações de emergência, flagrante, desastre e socorro. E na situação por determinação judicial. Jamais será policial, gente. Depois de 88, a polícia perdeu força. Nós vimos do Estado policial. Então, a primeira coisa que a Constituição fez, retirou força da polícia. E jogou na mão da justiça, ok? Somente durante o dia. Somente durante o dia. Somente durante o dia. Somente durante o dia. Dia, que hora que é dia, professor? Coincide. Das 8 às 18? Não. É um critério físico astronômico. Ou seja, do amanhecer ao entardecer. Da alvorada ao crepúsculo, ok? Se a prova colocar um horário lá, está errada a questão, tá? A partir das 8 às 18, está errado. Está errado. Assim, o período diurno compreende o lapso entre a aurora e o crepúsculo, e não o intervalo entre as 6 e as 18 horas. Bacana? Vamos ver como caiu. Vamos lá. Os policiais civis, no exercício de suas funções, devem obediência ao princípio da inviolabilidade do domicílio. Artigo 5º, inciso 11 da CF/88. Sob a pena de violação a este princípio, os policiais civis não
poderão ingressar. Vai, é de você. Hã? Já respondeu? Achou a pegada? Olha lá, né? Isso mesmo, tá esperto, né? Letra D. Não tem autorização o quê? Policial. Muito bem. Veja como foi a questão. Ele não poderá ingressar. Eu posso entrar no interior do domicílio do suspeito durante o período diurno para cumprimento de mandado judicial e busca e apreensão? Posso ou não posso? Posso. Ele quer que eu não possa, não poderia entrar. Então tá certa a questão. Não é isso que vou marcar. No interior do domicílio do suspeito no período noturno havendo flagrante? Posso entrar. Em espaço comercial com acesso franqueado ao público que possua segurança privada? Posso entrar. No domicílio do suspeito durante autorização policial não é autorização judicial. Segunda questão, vamos lá. Agentes da fiscalização tributária de determinado estado, durante o dia, sem mandato judicial, ingressaram no escritório de contabilidade da empresa investigada por sonegação fiscal, a fim de apreender livros contábeis e documentos fiscais. Nesse caso, a atuação dos agentes não foi correta. Opa, bacana. Não foi correta, pois o escritório, como espaço privado, não aberto ao público, está sujeito à proteção constitucional da inviolabilidade domiciliar, havendo necessidade de autorização judicial. Certo ou errado? Certo, bacana. Olha, professor, questão massa, professor. Terceira questão, vamos lá. A casa é asilo inviolável do indivíduo, podendo-se nela penetrar sem permissão do morador, exceto. Quando que eu não posso entrar na casa do morador? Vamos lá. Em caso flagrante, em caso de desastre, eu posso entrar? Posso entrar. Em caso de flagrante de delito, posso entrar? Posso entrar. Prestar socorro, eu posso entrar? Posso entrar. Determinação judicial a qualquer hora, aí não. Ô, professor, tomara que caia essa no meu concurso, professor. Tomara que caia. Estou rezando. Reza bastante, reza com fé. Ora com fé que cai sim, cai a facinha. Na verdade, não vai cair a facinha, vai cair porque você está estudando, meu querido. Você está dedicando, você está ralando. Deus está vendo o seu suor. Fique tranquilo, o seu desempenho. Quarta questão, vamos lá. Ele está cuidando, ele está caprichando. Segundo a Constituição de 88, a casa é asilo inviolável do indivíduo e ninguém nela poderá penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante horário noturno, por determinação judicial. Nos finais de semana, por determinação judicial, ministerial, ministro do Estado. O dia, por determinação judicial. Opa, é essa, né? Letra C. Vamos ver a D? Durante os feriados, por determinação da governadoria. Nada a ver, ok? Letra C é a correta. Agora, eu vou te dar o as de espada, ok? Lá no truco, lá, é a carta melhor. Você vai guardar ela na manga. Você só vai utilizar ela, fique atento, se o examinador te construir um raciocínio. Você sabe que à noite não pode entrar para poder fazer nada. Não pode fazer mandado de busca e apreensão na sua casa à noite. Não posso entrar. À noite, só durante o dia, não foi isso? Mandado de busca e apreensão só durante o dia. Bacana. Tenho uma exceção. E você vai ficar atento. Eu vou te usar a exceção, mas você tem que ficar atento. Você tem que esperar o examinador te conduzir esse raciocínio. Se ele conduzir esse raciocínio, ele vai te puxar o conhecimento de um julgado do Supremo. Olha só. Em 2010, o Supremo julgou assim, ó. Um escritório vazio de advocacia foi implantada escuta ambiental no período noturno. Estava se investigando um caso onde tinha um advogado e o advogado estava envolvido nessa organização criminosa e para que não ficasse livre da investigação, o juiz autorizou que os policiais entrassem no período noturno no escritório e plantassem escutas ambientais. Eu falei uma vez, professor, escuta ambiental é escuta na samambaia? Não, jumento. Ambiental no espaço, no ambiente. E deixou lá. E aí os caras entraram no período noturno, instalaram isso, e aí continuou. E depois, é claro,
foi deflagrada a ação, e o advogado do escritório, é claro, né, eu não posso investigar, eu não posso mexer nos arquivos do escritório de advocacia de outros clientes. Só quando o advogado está sendo investigado, aí tudo bem, ok? E o juiz autorizou, e o ministro do STJ, tá? Ok? Essa questão era entre o ministro do STJ e os advogados. O plenário do STF debruçou sobre a questão da licitude de diligência policial que, cumprido de ordem judicial, instalar aparelhos de escuta ambiental em escritório de advocacia durante a noite. Ainda assim, entendeu justificável a medida, pois se tratava do único meio de prova utilizável para se demonstrar o fato delituoso. Então, olha só como já caiu para a gente falar de conversa. Olha só como já caiu. Olha só como a prova foi conduzindo. Suponha que por determinação judicial tenha sido instalada escuta ambiental no escritório de advocacia de Pedro para apurar a sua participação em fatos criminosos apontados em ação penal. Nessa situação hipotética, se essa escuta foi instalada no turno noturno, quando vazio estava o escritório, em tela, eventual prova obtida nessa diligência será ilícita. É o contrário, o Supremo falou que a diligência é o quê? Lícita, por violação ao domicílio ainda que preencher todos os demais requisitos legais. Perceba, a questão é prova lícita ou não ilícita, a questão é escritório vazio, a questão é plantar escuta ambiental, a questão é que o advogado era propriamente investigado, a questão era no escritório de advocacia. Veja, a prova vai ter que trazer esses elementos para você. Trazendo esses elementos para você, você fala, opa, ele está querendo me cobrar a exceção da exceção. E eu vou marcar a questão. Beleza. Gente, mas a questão assim, é uma situação que eu fico com receio de não passar, porque vai que cai, né? Ou você está enfrentando uma banca do CESP aí, e o CESP se sacaneia e coloca esse posicionamento. Beleza? Não erra nunca mais. Tio Kleber aqui, Sensei Kleber, ensinando um filé para você. Vamos lá. Mandado começou imaginamos que o mandado foi para a gente poder fechar esse raciocínio da inviolabilidade do domicílio. Imaginamos que o mandado começou a ser cumprido durante o dia e prolongou durante a noite. As provas ali colhidas têm validade? Aquelas provas que ultrapassaram o período das 18 horas têm validade? A resposta foi contemporizada em geral. Se for operação de grande complexidade, pela razoabilidade, deve-se considerar a validade da prova. É válido, porque pelo fato que for muito complexo, né? Agora, se o mandado começou a ser cumprido pouco tempo antes das 18 horas e se prolongou, haveria uma violação à finalidade constitucional, não seria razoável, seria a prova ilícita. Então, se o mandado começou às entradas 17h57, entendeu? Aí é complicado. Agora, se realmente estão desde as 3 da tarde, fazendo todo um apanhado e realmente é complexo, grande quantidade de provas, aí isso é razoável, aí sim poderá ser considerado o quê? Prova lícita. Gente, fechamos a aula de hoje, a aula realmente bacana. Não é uma matéria difícil, você percebeu pelo exercício que nós fizemos aqui. Se você saber, primeiro, a legislação seca... olha só, eu fiz um negócio aqui, olha lá. Tá, a gente vai dar uma revisãozinha aqui. Aqui, vamos lá. Então, se você ver toda a matéria, nós falamos lá em cima. Todos são iguais perante a lei, falamos sobre isso aqui é uma igualdade formal, né? Nós vimos a importância de gravar todos os direitos, os 5 direitos, ok? Vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, né? Falamos sobre, além disso, da vida, falamos que na vida tem um viés, a recepção de vida digna e não ser morto. Falamos sobre as exceções ao direito à vida. Depois nós falamos sobre isonomia, falamos que isonomia formal é aquela que veio do liberalismo, ok? Não é igual à isonomia substancial que busca a nossa Constituição, que é tratar os iguais de forma igual, os desiguais na medida da sua desigualdade, que é possível que exista lei que discrimine, é possível para poder igualar, eu discrimino para poder igualar. Okay? Depois eu falei sobre o princípio da legalidade, que é diferente. A legalidade do privado, que segue a autonomia da vontade, da legalidade do Estado, que é a reserva ou estrita legalidade. Falei a diferença de legalidade, que é mais ampla do que reserva legal. Okay? Falamos sobre exceções, medida provisória, decretos estabelecidos durante o estado de defesa e de sítio. Bacana. Falei sobre a tortura, e aqui nós debruçamos falando sobre a tortura. A proibição da tortura nem tratamento desumano degradante. Falei que sobre tratamento desumano degradante, falamos sobre algemas, exaurimos todas as situações, súmula vinculante 11, de muita importância nos seus estudos. Falamos a respeito da manifestação do pensamento, que é proibido no Brasil o anonimato. Junto com ela, estamos assegurados o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral à imagem.
Daí nós passamos para a inviolabilidade da liberdade de consciência, de crença e de culto. Vimos que é tudo a consciência, a diferença da crença e do culto, são coisas distintas. A consciência é mais ampla, crença mais restrita e o culto mais restrito ainda. Vimos que é possível que você tenha assegurado a todos a prestação de assistência religiosa, entidades civis, de interação coletiva, por exemplo, um hospital militar, um presídio militar. Vimos a exceção à liberdade de consciência de crença no inciso 8º, que se você invocar a sua religião para invocar ou a sua liberdade de consciência para eximir-se de uma obrigação legal a todos imposta, por exemplo, o trabalho como mesário do TSE, é um exemplo, nas eleições. E além disso, você recusar uma prestação alternativa, você vai ter duas consequências. Vai ser obrigado a fazer a ordem, a obrigação a todos imposta, e além disso, perder os direitos políticos conforme o CESP e o FCC. Bacana. E além disso, eu falei sobre a liberdade intelectual, que é vedada a censura ou a licença, falamos isso lá junto com a liberdade de pensamento. Falei sobre a intimidade, vida privada, honra e imagem, falamos que são diferentes graus de intimidade uma para outra. Falei que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, ela pode sofrer calúnia, difamação, injúria, jamais. Depois disso, nós já entramos em inviolabilidade do domicílio e falamos sobre as situações legais, aliás, condicionais, que excepcionam, reduzem a proteção à inviolabilidade do domicílio, a inviolabilidade do domicílio, que é o flagrante, desastre, prestar socorro, ou por ordem judicial, por determinação judicial durante o dia. Bacana? Maximizamos a matéria, fechamos aqui esse resumo final, para você lembrar, decorar, aprender e seguir para a próxima. Próxima aula a gente continua. A partir daqui vamos trabalhar em inciso 12 e continuamos nossa epopeia aí sobre o artigo 5º da nossa Constituição Federal. Cumprimento, sensei. Prepara o soco da vitória. Preparou. E até a próxima, se Deus quiser, e Ele sempre quer. Olá, meus amigos. E aí, gostou da nossa videoaula? Ótimo, bacana. Então, estou aqui mais uma vez para convidar você a adquirir o material de apoio aí. A gente está pedindo aí uma contribuição simbólica aqui da Lá Concurso por R$ 29,90, né? Todos os PDF, mais essa metodologia aí fabulosa do Personal Coach. Eu vejo que muitos alunos não conseguem ter alta performance porque não conseguem elaborar um plano de estudos, né? Uma sequência coerente, prioritária. Ele vai se perdendo no conteúdo. Então, o Personal Coach vai te ajudar bastante nisso por apenas R$ 29,90. E, claro, a chamada daquela cerejinha do bolo que vai coroar a sua preparação para esse concurso inédito aqui da PEM Bahia. O nosso super aulão de véspera. Tá? Aqui estão os professores aqui, já estão todos eles contratados, combinei com todo mundo já. 30 horas, né? Cada professor vai gravar blocos de 30, por exemplo, pegar aqui o professor Edenilson, né? 2 horas, então ele vai ter 4 blocos aí, tá? 4 blocos de 30 minutos, né? Isso aqui não será disponibilizado no YouTube, será lá na nossa plataforma do Lá Concursos, o link está aqui para você fazer a sua inscrição, né? Por apenas R$ 49,90, tudo bem, gente? Então, um forte abraço, espero vocês. Tchau, fui! Clique lá.